Fala, turma do DrCast, mais um episódio para vocês, diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast, você quer montar o seu próprio podcast, é só entrar aqui na descrição do nosso programa que o link vai estar fixado abaixo. Você quer ficar famoso aí, que nem o Wagner, que nem o nosso convidado aí, não tem produtora melhor para o seu podcast. Hoje, o nosso convidado aqui já é a terceira ou quarta vez, já é nosso sócio aqui do DrCast. Não tem nem o que falar, né? Padre Tem. Fábio, Pode seja falar, muito tem. bem-vindo. Sempre tem o que ser dito. Muito obrigado mais uma vez. Uma alegria Que imensa estar aqui no DrCast. Eu gosto desse nome. Eu gosto porque traz uma ideia de intelectualidade, de sabedoria. Doctor. Tanto que a primeira vez que eu vim aqui, eu jurava que vocês dois eram doutores, né, numa área específica, assim, pela postura. Quem vê vocês de fora pensa que são sérios. Nós temos uma postura muito correta, Isso, assim. exatamente. Então, assim, O parabéns. primeiro dia que você veio, a gente se comportou assim, foi? Essa sua... Eu não quero falar muito do primeiro dia, mas tudo bem. Essa sua primeira impressão não ficou? Ficou, Ah, bom. ficou. O problema é a intimidade, né? O problema é a segunda impressão. O problema é a intimidade, que é um caminho sem volta. Sim. Lá em Minas tem um ditado, mas geralmente, quando eu falo os ditados de Minas, viralizam de forma pejorativa, então eu prefiro não falar. Então vamos começar com um brinde aqui? Um brinde, ó. Um brinde. O único podcast vinho que me quando você oferece vem. vinho. Muito obrigado. Cantinho do Vale aqui, de boa qualidade. E o brinde, o brinde italiano é o brinde, aprende-se na Sicília, Como que a que é? gente brinda olhando nos olhos, para que Bora. não haja falsidade. Eu não vou olhar no olho do... Isso, é olhando nos olhos. Um brinde, Saúde! né? In vino veritas. Então, a gente começa tomando vinho. E hoje o nosso podcast vai ser um pouco diferente, né, Fábio? Geralmente a gente traz pessoas aqui para contar sobre a vida, sobre algum acontecimento. Assuntos diversos, né? Hoje vai ser uma aula, né, cara? Eu achei legal essa proposta de vocês, até porque tem gerado muita discussão na internet, tem gerado, inclusive, muitas divergências, porque algumas pessoas... O tribunal da internet é essa coisa, né? Nós que sim. lidamos com a internet, a gente está acostumado com isso, e às vezes as pessoas atacam muito de um lado, defendem muito outros lados, mas poucos, na verdade, têm propriedade para falar sobre alguns assuntos. Então, é importante a gente ter esse espaço, e agradeço vocês pela oportunidade de a gente ter essa aula hoje de história bíblica para podermos diferenciar aquilo que é o Israel enquanto promessa bíblica e o Israel geopolítico que nós temos hoje, né, no século XXI. Fábio, você acha que o intuito é entender o início desse conflito? Como que seria vamos falar o tema, não o tema da sua aula, né, mas seria o entendimento, né, para saber da onde que possivelmente iniciou esse conflito? Rogério, nós podemos chegar nessa parte de, inclusive, mostrarmos para quem está assistindo a origem dos conflitos que fazem parte do Oriente Médio há séculos. Porque o conflito que existe hoje em Israel, política, Iraque, Irã, as divisas, Síria... Tudo isso são conflitos muito antigos. Agora, nós caminhamos de maneira geopolítica para isso, separadamente da ideia religiosa daquilo que é a promessa feita de maneira messiânica ao Israel bíblico. Então, não tem como caminhar de mãos dadas o Israel bíblico com o Israel geopolítico. Não existe isso. A gente tem que começar entendendo isso, né? O Israel... Você acha que hoje é muito mais político? Não, hoje é exclusivamente político. Principalmente pelo lado de Israel? Ou você vê isso também, por exemplo, no lado de Irã ou de alguns países que fazem fronteira? Totalmente política. Nada. O Irã é a Pérsia. Né? O Irã é a Pérsia que, inclusive, vai favorecer Israel no momento após o exílio da Babilônia. Nós vamos chegar lá.
né? Quem salvou Israel das mãos da Babilônia foi a Pérsia, que é o atual Irã. Então, E pós-Segunda Guerra também, né? nós também. Né? Então, assim, quando a gente fala desses países hoje, nós vamos olhar com um olhar geopolítico para a realidade de hoje. Se formos olhar no contexto bíblico, né, tanto que o rei da Pérsia que vai libertar o povo de Israel, os judeus do exílio da Babilônia, o rei da Pérsia era Ciro. E ele é chamado, ele recebe o título de Messias pelos judeus. Nós estamos falando de um período bíblico pouco antes da chegada de Jesus. Então a Pérsia foi a grande libertadora do primeiro grande cativeiro, que nós podemos chamar de primeira grande diáspora do povo judeu da sua terra. Então o Irã foi quem libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. Nós estamos falando do final do século VI antes de Cristo. Nós estamos falando aí do ano de 515 antes de Cristo. Então, quando nós falamos do Israel bíblico, do Irã bíblico, que é a Pérsia, do Iraque bíblico, que é a Babilônia, nós estamos falando de contextos que já não existem mais. Não existem mais. O que existe hoje é um contexto geopolítico, tanto para o Israel, quanto para o Irã, quanto para o Iraque e todos os países. A Palestina de hoje também não é a Palestina bíblica, porque a Palestina já existia no período bíblico, e eu vou mostrar isso para vocês através dos mapas teológicos que nós temos. Já existia a Palestina muito antes de Jesus. A Palestina é um território que já pertencia à terra de Canaã, porque quando nós falamos da terra prometida, nós estamos falando do território de Canaã. Não existia território de Israel, não existia território de Judá. Isso vai ser criado depois, séculos depois da dominação deste território, que foi feito por Josué, quando eles saem da travessia do Egito pelo deserto e vão entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida é chamada de Canaã. Sim, sim. Só que a Terra de Canaã não era desabitada, ela possuía dezenas de comunidades tribais que ocupavam este território e que a apologia bíblica, por meio das escolas bíblicas, vão escrever que o povo escolhido de Deus tinha direito àquela terra para resgatar uma promessa feita a Abraão, que é o nosso pai na fé, o primeiro a professar a ideia de um Deus único. Então, a palavra Abraão literalmente significa o que está na outra margem. E que margem é essa? Então, nós podemos trazer para a literatura a ideia de atravessar a mentalidade politeísta e compreender a ideia monoteísta. Então, Abraão é uma pessoa na Bíblia, mas num contexto teológico, Abraão é um povo, é uma comunidade que se desenvolve em torno da ideia de um Deus único, fugindo da ideia pré-existente de vários deuses. Então, a terra de Abraão é a Caldeia, que faz parte do território babilônico. É a região que fica entre rios. Nós vamos ter 4 rios que cortam essa região, que nós vamos chamar de Mesopotâmia durante a dominação grega. Meso, o que está no meio. Potamos, águas. Entre águas, entre rios. Então, a região da Mesopotâmia é a região que é banhada pelos rios. E aí nós vamos ter o Tigre, vamos ter o Eufrates, que são os grandes rios que vão figurar na Bíblia, e os outros rios que o livro do Gênesis, na criação, ao colocar o Jardim do Éden, formado por 4 rios, vai colocar ainda mais 2 rios, que são rios metafóricos para poder designar o nascimento deste povo no território mesopotâmico. Então, a partir daí, nós vamos ter a herança de Abraão e a promessa que é feita, de acordo com os autores sagrados, à descendência de Abraão, que seria tão numerosa como as estrelas do céu. Então, aí nós vamos ter toda uma dialética estrutural para demonstrar que Abraão é o escolhido e tudo que vem de Abraão
é intocável, porque pertence aos desígnios divinos. É claro que isso é uma apologia teológica que as escolas literárias desenvolvidas lá no ano 586, durante o exílio da Babilônia, ou seja, 6 séculos antes de Jesus, essas escolas vão reescrever essa história que remonta a 4.000 anos antes do texto ser escrito. Então, escrever algo que diz respeito a 4.000 anos antes de mim exige, no mínimo, a intelectualidade de compreender que, neste período que se passou, muitas coisas que foram contadas de pai para filhos fazem parte de uma apologia bíblica e religiosa. Então, é preciso saber o contexto em que isso está inserido para nós entendermos o que, de fato, as Escrituras Sagradas querem nos dizer. Já falei demais, hein? Boa introdução. Matheus, fala o que você quer aqui, porque você fica fazendo um gesto aí, eu tô... Nosso Daqui a pouco vai produtor dar um tá nó. ali. O Fábio falando aqui, você aí atrás aí. É o regente nosso. Ele não tá tô regendo entendendo, lá? não tô entendendo nada. Nada. Aí ele mandou mensagem. Falou que você... Foi eu que falei, foi eu que mandei. Meu Deus. Então, vamos lá. Vamos lá, Fabio. O que você... Vamos destrinchar essa história aí. Vamos lá. Vai começar de que ponto? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Só pra gente entender os dois Israel aí, né? Israel, essa na diferença. verdade, ela vai surgir muito em depois 48, de tudo né? isso, né? 1948. O que que acontece? Nós vamos ter, dentro da criação bíblica, a história dos patriarcas. Nós vamos ter Abraão, que vai dar origem ao povo escolhido por meio de sua esposa Sara, e ela vai gerar o filho Isaac. Porém, o contexto bíblico mostra que Sara não era fértil. Abraão, durante um tempo...